Glória a Deus. Lutamos com armas de fé e nada irá me impedir enquanto adorar. No meio
Senhor para aqueles que acabaram de chegar, né? Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 6, versículo 24. Amém? Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois o vai rejeitar um e preferir ao outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Olha só como é forte. Quem é o Deus que você tem servido? O dinheiro ou a Deus? Porque aqueles que realmente servem a Deus são desprendidos, totalmente desprendidos do dinheiro. Mas se você ainda está preso ao dinheiro, é porque você ainda precisa se voltar para Cristo e entender que Ele é o dono, Ele é o Todo-Poderoso. Então, nesse momento, é o momento de você trazer seu dízimo e oferta. De repente, hoje não é seu dia de pagamento, você não pode trazer. Não se preocupe, mas tenha no seu coração que tudo aquilo que você fizer, que você receber algo, você precisa dizimar e ofertar. Mas também não é por força. Você vai decidir se você quer servir ao dinheiro ou a Deus. Amém? Aquele que trouxe, fique à vontade para vir aqui ao altar, depositar. Nosso pastor Laércio também, logo em seguida, vai estar vindo a palavra rema nessa noite. Pai, muito obrigada, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, que teus filhos depositaram aqui, Pai. Que eles possam, meu Pai, cada um ser desprendido, meu Pai, de todo o dinheiro, Senhor. Que eles entendam, Senhor, que eles vão dominar e não vão ser dominados, Senhor, pelo dinheiro, Pai. E que em nome de Jesus, nosso meio, Senhor, ainda tem alguém, Senhor, que está preso, meu Pai, ao dinheiro, Senhor, que o Senhor, nesta noite, Pai, vem trazendo libertação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor, e nós apenas, meu Pai, queremos ser moldados e transformados por Ti, Pai, e que em nome de Jesus te louvamos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Aleluia. Pastor Laércio, você pode vir aqui. Vem cá. A oração vai ser chave agora, que ele já vai estar adorando, então a igreja fica de pé para adorar também o nome do Senhor. Amém? Ficamos de pé, a igreja do Senhor é uma igreja alegre, avivada. Então você pode dançar na presença do Senhor, você pode louvar o nome do Senhor. Aí que você não conhece a letra, tá? Aleluia, da glória a Deus. Amém? Aleluia. Quem vai adorar a Deus? Amém.
minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Levanta a mão e declara a Ele, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Agora vem falar o Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12. Estamos entrando em mais um mês, hoje é 1º de março, e uma temática sobre graça, transformados pela graça. Quem foi transformado pela graça? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Novo mês, uma nova temática, uma nova série, em que as igrejas, Deus na direção da igreja mãe e as igrejas filhas seguem, e nós vamos falar esse mês todo sobre perdão, sobre amor, sobre graça. Amém? Você está aqui? Amém. Eu estou aqui hoje pela graça. Amém? Se não fosse a graça, eu não estaria. Porque muito cansado esses dias. E a gente vai receber muita gente lá na sede. Não é só na sede, é na rua ali. E a gente está muito cansado. Eu nem vinha hoje, mas eu lembrei que eu já estava em falta com os irmãos aqui. Já tem, eu acho que 3 semanas que eu não venho. E eu não vinha devido ao cansaço. Mas aí na hora que eu vi a responsabilidade do tema sobre graça, aí eu me fortaleci e disse assim, eu vou.
sério, irmãos, muito cansaço, assim, cansaço. Vontade de descansar, de ligar o celular e até dentro de casa a gente se cansa. Parece que quando a gente está vendo um tempo que até descansando a gente cansa, né? É porque o nosso descanso não vai ser aqui, vai ser lá. Aleluia. Nós só vamos descansar, ter descanso lá, irmãos. Se a gente entende o que é graça, a gente entende que quando a gente estiver aqui a gente vai descansar. A gente quer descansar, mas a gente não descansa. Eu estava muito cansado mesmo, eu estou, né? E muita coisa para resolver, e igrejas, e trabalho, e casa, e Elisa, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Aleluia. E, como eu disse, eu até fui lá na loja onde vi trabalho, eu disse, eu estou achando que eu vou. Eu disse, mas eu lembrei do tema graça, e aí me fortaleceu estar aqui. 2 Coríntios capítulo 12. Abra a sua Bíblia, por favor, se você trouxe uma Bíblia. Por que eu vim? Por que eu estou aqui? Porque o Senhor me treina nesse lugar. Aleluia. 2 Coríntios 12. A partir do versículo 1, aleluia. Hoje não está bem calmo, não, né, irmãos? Um pouquinho de criança, né? Cadê as crianças? Não vieram hoje, né? Versículo 1 diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi do corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se do corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas invisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Desse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evite fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou vê de mim ou ouve. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás me atormenta. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente, aleluia, a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Minha graça é suficiente para você. Amém? Amém. Qual é o conceito que Deus se refere aqui nessa resposta que ele dá a Paulo? Por que Deus permitiu? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele tinha uma fraqueza, e essa fraqueza que o apóstolo Paulo tinha, até hoje ninguém conseguiu descobrir qual era, mas ele tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne, ele chega a dizer que foi uma seta de Satanás, para que ele não se engrandecesse. Por que Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo? Primeiro,
para ele não se gloriar com as visões que ele estava tendo. Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo para que ele não se exaltasse. Ele diz assim: para que eu não me exaltasse, Deus permitiu que Satanás, você sabia que, e aí eu lembro de Jó, lembra quando Jó, homem justo, fiel, temente a Deus, a Bíblia diz que não havia ninguém como Jó, e aí a Bíblia diz que Satanás começa a observar a vida de Jó, e Deus tem uma conversa com Satanás, e Deus chega para Satanás, imagina, Deus conversando com o diabo. Deus chega para Satanás e diz assim: Satanás, você tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, homem. E aí Satanás, ele estava rodeando a terra que ele anda, né? A Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos devorar, querendo nos destruir. Esses dias eu tive uma visão muito profunda lá em casa, no sábado passado, tive um sonho muito profundo. Eu estava em casa e eu acordei na madrugada, um pesadelo, um sonho muito pesado. E nesse sonho, era eu, o pastor Edinho, o pastor Givaldo e a esposa do pastor Edinho. E eu lembro que eu chegava na casa do pastor Edinho, e o pastor Edinho estava totalmente louco. O pastor Edinho começava a quebrar as coisas dentro de casa. E assim, a loucura dele, a revolta dele era comigo e com a irmã Íria e com o pastor Givaldo. E eu fiquei, e assim, ele não estava bem, ele estava assim, uma guerra espiritual. E eu acordei assim, angustiado, né? Assim, acordei incomodado para orar por ele. Eu disse: eu preciso contar essa visão que eu tive, porque não foi um sonho comum. Não foi aquele sonho que você sonha porque você comeu muito à noite, mas foi aquele sonho que Deus lhe deu uma revelação. E aí, quando foi à noite, eu compartilhei o sonho. Aí o pastor Edinho, quando eu compartilhei, pediu oportunidade. Ele disse: olha, pastor, esse sonho que o senhor teve aí é verdade. Ontem à tarde, eu tive uma crise tão grande de ansiedade, que eu comecei a ouvir um zumbido, assim, um assovio nos dois ouvidos. E de repente, dentro da casa dele, ele ficou perturbado, irmãos. E ele disse que começou a haver uma regra de demônio rodeando ele. E ele ficou, irmão, ele ficou desesperado. E a família não entrou em contato comigo, ó pastor, cubra ele, porque foi assim. E aí eu lembrei de Saul também, do rei Saul, que era um homem de Deus, e que por algum momento Deus permitiu que um espírito atormentasse ele. Quando eu tive o sonho na madrugada, o Senhor me disse que era um espírito, o espírito de loucura, que tinha se levantado contra Saul, que estava contra a vida dele, né? E que eu tinha que orar por ele, cobrir a família dele, porque o diabo estava armando o mundo. E aí, quando foi no domingo, eu contei o sonho, aí ele testificou que era verdade e tal, e eu tinha que orar. E ele disse, irmãos, que era uma guerra tão grande na mente dele, que parece que ele ia surtar, que parece que ele ia enlouquecer. E aí, eu sei que ele ficou bem, graças a Deus, ele está bem. Ele superou, conseguiu superar, nós oramos, e a gente está dando aí uma assistência a ele. Então, quando Deus se refere à sua graça, é como se fosse o seu revestimento de poder. A palavra fraqueza significa incapacidade. Fraqueza. O que é fraqueza? É a minha incapacidade. É a minha pequena força. Significa incapacidade. Ele está dizendo, a minha graça, quando ele diz assim, a minha graça é o meu revestimento de poder sobre a tua fraqueza, que vai te aperfeiçoar nas situações que estão além da sua capacidade. Então a graça é um
um moderamento, é você ser moderado, é você suportar pressão, é você suportar fraquezas, é você suportar situações que vão se levantar contra a sua vida, mas você vai entender que quem diz a última palavra é Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Então a graça de Deus é a força e o poder de Deus sobre a minha incapacidade, sobre a minha, quando eu sou pequeno. E o que eu acho tremendo, irmãos, é que Deus permitiu que Paulo passasse por esse processo de espinhos na carne, para que ele não se exaltasse, para que ele não dissesse, fui eu que fiz, foi a força do meu braço que fez. Porque Deus, Ele quer nos usar em nossas fraquezas. É muito fácil Deus usar você quando vai tudo bem. Mas a graça é exatamente isso, Deus nos moldando, nos blindando. A gente às vezes está cansado, está sem força, está sem direção. E é num momento desse que Deus vai pintar os melhores cenários. Esses dias eu estava vendo, Deus ele permitiu, né, aquele terremoto lá na Turquia, né? Mas a gente vê a graça de Deus no meio. Hoje eu vi uma reportagem, um cachorrinho, depois de 22 dias, saiu debaixo dos escombros vivo. Eu vi uma das reportagens, uma mãe que tinha tido o bebê ali, na hora, e ela morreu, e o bebê não morreu. E assim, o que isso faz a gente perceber? Isso é graça, meus irmãos. É Deus, assim, mostrando a sua grandeza. Aleluia. Na nossa fraqueza. É uma luz na escuridão, como foi cantado aqui hoje. A luz que ilumina é a luz. É como se você estivesse dentro de um túnel e não tivesse nenhuma visão, não tivesse nenhuma luz, mas lá no fim do túnel aparece aquela luz, aquele vagalume que vai. Isso é a graça. A graça é a minha alma dizendo assim, eu estou cansado fisicamente, eu estou cansado da minha mente, eu estou cansado dessa guerra espiritual, mas eu entender, quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia. Quando eu acho que eu não tenho força, aí é que eu sou forte. Porque a graça, sabe como é que a graça funciona? A graça de Deus é a fraqueza, é a força de Deus operada em nossa fraqueza. É o poder de Deus operando em nossas lutas, em nossas guerras, em nossas incapacidades. A graça é Deus entrando em cena dentro da gente. É Deus atuando e operando dentro das nossas incapacidades. Porque a gente é tão incapaz. A gente é ser humano tão... E Paulo, ele tem esse discernimento. Ele diz assim, Deus permitiu que Satanás colocasse esse espinho. Esse servo de Satanás veio para me atormentar. Mas Deus permitiu. Quando eu falei de Jó, por que Deus permitiu Satanás mexer tanto na vida de Jó? Porque foi Satanás, irmãos. Não foi Deus, não. A gente diz assim, foi Deus que provou Jó. Foi não. Deus permitiu que Satanás entrasse. E Deus disse só uma coisa, olha, você vai mexer com Jó, mas uma coisa eu vou dizer, na vida dele você não toca. Não foi, irmãos. A Bíblia diz que quando os mensageiros chegam, imagina, Jó estava em casa, aí chega o mensageiro e diz assim, Jó, caiu fogo do céu,
e levou tudo o que restava das suas criações. Deus já tinha trazido um tempo de seca, e o que tinha restado, Deus disse assim, olha, e levou tudo. Antes desse mensageiro sair, ele ia dando a volta. Quando ele sai, chega outro, olha Jó, sabe o seu gado? Caiu fogo e não ficou um. Olha Jó, as jumentas, naquela época eram jumentas, eram cavalos, eram criações, suas criações, seus bois. Imagina, irmãos, num dia só, o camarada recebe vários mensageiros. Não pense que aqueles mensageiros vieram da parte de Deus, não. Você está aqui? Amém. Aqueles mensageiros eram um chegando, quando saía, outro chegava. No fim da história, quando ele perde tudo, aí chegando disse, olha Jó, seus 10 filhos estavam todos comendo e bebendo, e veio um vento, a casa caiu e morreu tudo. Imagina, irmãos, o camarada recebeu a notícia que perdeu os 10 filhos no mesmo dia, perdeu os bens materiais que tinha no mesmo dia. A mulher não entendeu, não ficar do lado dele, dizendo assim, Jó, abandone esse Deus e morra. Para que, Jó, você vai servir esse Deus? E Deus não tinha culpa. E aí Jó fica totalmente leproso. As lepras, irmãos, naquele tempo uma pessoa leprosa não podia ficar perto de ninguém não, porque um leproso, quando ele está leproso, quem estiver perto do leproso, fica leproso. Então o leproso naquele tempo, você sabia que o leproso, os sacerdotes, eles mandavam que os leprosos, eles colocavam em sininhos, aqui ó, aqui no cotovelo deles, e quando eles entravam em cena e andavam, e quando eles se colocavam no meio social, o povo já ouvia, e alguém ouvia e dizia assim, lepra, dizia bem alto, lepra, e aí o que o povo fazia? Todo mundo, ó, caía fora. Por quê? Porque se tivesse qualquer contato com o leproso, ia ficar leproso. Isso é muito sério. E aí, Jó, imagina, Jó leproso, irmãos. A Bíblia não diz, mas os estudiosos fazendo um estudo sobre a vida de Jó, e você depois pode estudar. Eu acho que não tem um melhor professor do que o Google, para você saber a história de Jó, o estudo sobre Jó. Lá ele vai dizer tudo. E os estudiosos dizem que a 10 metros de distância, as pessoas conseguiam sentir o mau cheiro da vida daquele homem. A carne dele fedendo. Porque ferida fede. Depois de um certo tempo que ela está. Então, imagina o corpo dele todo e ele se coçando, e ele pega um cabo de teia e começa a se coçar com um cabo de teia. E sabe o que esse homem faz? Depois de tudo isso, depois de tantas mensagens, depois de tantos relatórios, sabe o que Jó faz? A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes e adora. Eu tenho certeza que ninguém aqui passou pelo que Jó passou. Mas a maior prova de lealdade e de fidelidade na vida de alguém é adorar a Deus quando as coisas não vão bem. Os melhores sermões ou os melhores louvores não vão nascer quando a gente está forte, vai nascer quando a gente está fraco. Às vezes assim, mas eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado, e ali Deus vai te usar na tua fraqueza, e Deus permite exatamente na vida de Paulo, como eu falei de Paulo, Deus permitiu aquele espinho na vida dele para que ele entendesse que a suficiência que ele precisava era da graça. E a graça era exatamente isso, ó.
Deus se refere à sua graça como seu revestimento de poder. A palavra fraqueza significa incapacidade. Ele está dizendo: a minha graça é o meu revestimento de poder, e ela é aperfeiçoada nas situações que estão além de sua capacidade. O apóstolo Paulo define a graça de Deus da mesma forma. Ele escreve lá no livro de 2 Pedro 1, 2 e 3. Olha o que o apóstolo Pedro define sobre graça. A gente viu o que Paulo falou, agora o que Pedro define sobre a palavra graça. Segunda Pedro 1, capítulo 2 e 3. Ele diz assim: graça, quando a gente diz assim, graça e paz, eu acho que é a saudação, irmãos. Às vezes é assim: pastor, sobre a saudação, como é que eu salvo, né? Eu ensino para vocês aqui em Manica, algumas igrejas dão a paz do Senhor, né? Outros dão a paz de Deus. Já ouviram essa saudação? A paz de Deus, né? E tem igreja que sauda com a graça e a paz. Para mim, uma das saudações mais completas da Bíblia são essas de Paulo e Pedro. Porque vocês já perceberam que nas cartas que Paulo e Pedro escrevem, ele começa saudando, e ele diz com graça e paz. E o que é graça e paz? O que é graça, irmão? Então, para mim, graça e paz é mais completa, né? É mais completo e tem poder e tem uma bagagem bíblica. Então, Pedro aqui ele começa assim: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Mais uma vez, a graça é mencionada como seu divino poder. Pedro afirma que todos os recursos ou habilidades necessários para viver uma vida santa e temente a Deus estão disponíveis por meio do revestimento de poder de graça. Então a graça, irmãos, você está aqui? Amém. A graça, diga a graça, é um revestimento de poder. Sabe? Mas o fato de a pesquisa ter revelado que apenas 2% dos cristãos da América, né, a gente esses dias viu, né, um avivamento, né, um anúncio de um avivamento na América, né? Eu pensei lá em Salgueiro, como é que pode? A Turquia veio um terremoto, até joguei no grupo, né? A América está vivendo um avivamento, e esse avivamento da América despertou porque o povo lá estava vivendo uma apostasia, e o Brasil está no carnaval. Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a graça de Deus seja derramada no Brasil, né? E quando a gente fala, né, assim, da graça, a gente fala exatamente desse poder de Deus atuando em nossas fraquezas, atuando em nossas incapacidades. Veja que Pedro diz assim: graça e paz seja a vocês multiplicada. Graça eu disse que é favor que eu não mereço. E qual foi a demonstração da graça? Foi Cristo ter morrido na cruz, exatamente para liberar sobre a minha vida essa graça. Ele disse assim: olha, a minha paz eu vos dou, e a paz que eu dou a vocês eu não dou como o mundo. E essa palavra paz, ela vem da palavra do grego, do hebraico, shalom. E essa palavra shalom significa, o significado de shalom qual é, pastor? Shalom é tranquilidade. Shalom é você estar bem interiormente.
Embora, Paulo diz assim, embora exteriormente eu esteja cansado, mas interiormente eu me renovo. Então, irmãos, a graça de Deus é a operação de Deus dentro das nossas incapacidades. É Deus nos sustentando em nossas fraquezas, em nossas limitações. Por quê? Irmãos, o ser humano é pó. Você está aqui? Amém. O ser humano é pó. Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei assustado. Eu vi alguém que era muito bem fisicamente, e eu vi assim definhar, irmãos. Eu já vi muito. Hoje a Lúcia me deu, ela está fazendo agora assim, eu estou ouvindo uma nutricionista, diz: Carlos, bota pregação, meu amor, divide aí essa carga horária. E aí ela veio me falar: hoje eu visitei um rapaz de 27 anos, um diabetes, me fazendo bem. E ele já amputou uma perna e vai amputar outra, que não está vendo mais não. Eu digo: Carlos, por amor de Deus, o que é que eu tenho a ver com esse rapaz? Não, mas tenha cuidado. Eu digo: minha filha, é a graça sobre minha filha. Eu já sei que eu tenho que fechar mais a minha boca, que eu tenho que ter disciplina alimentar. Eu já sei, eu estou trabalhando meu psicológico, mas eu não posso ver um pastel, irmão. Eu não posso ver um risole, uma coxinha. Então, eu tenho essa dificuldade, eu tenho que comer. Né, irmão? Imagina. Esses dias a gente foi almoçar ali, né, no trabalho que a gente está fazendo, ali com os irmãos do Ouro Preto. E a minha carne queria tomar refrigerante, mas eu disse: hoje eu não tomo. Mas quando foi à noite, eu disse: não, eu vou compensar o almoço agora. E aí eu fui compensar o almoço à noite, porque na minha consciência estava: não, eu não almocei, então eu não comi nem um doce. Eu abri mão de 2 sobremesas e refrigerante. Então à noite eu disse: não, agora à noite eu vou tomar uma Coca-Cola assim, geladinha. Um calor desse. Mas é a graça, irmãos. Eu já sei que eu preciso melhorar, que eu preciso me reeducar, que eu preciso ter cuidado, que, né, Deus ele nos dá o escape, nos dá a cura. Mas a gente pode pegar a cura que Deus nos deu e desfazer, sabia? Eu conheci um grande homem de Deus da fé, que ministrava muita cura, e Deus usava muito ele de cura, e muita gente foi curada. E Deus começou a falar com ele que se ele não fechasse a boca, ele ia morrer. Que mesmo Deus usando ele em cura, em sinais, para curar tanta gente, e Deus tinha de dar uma palavra a ele: olha, você está curado, mas você precisa fechar a boca. Porque a ideia desse irmão, desse ministro, era final de semana, churrasco e Coca-Cola. Todo final de semana inteiro. E ele sabe o que acontece com ele? Ele morre. E a igreja ficou toda. E aí Deus revelou para a liderança daquela igreja: ele morreu porque ele abriu a boca. Deus tinha reservado a cura. Deus tinha dado a cura. Deus tinha liberado, mas ele não. Então, assim, tem muita gente que morre pela boca. Tem gente, irmãos, que morre pela boca. Então, Pedro afirma, né, o que nós lemos. Ele afirma que todos os recursos ou habilidades necessários para uma vida santa e temente a Deus estão disponíveis por meio de um revestimento de poder, que é a graça.
Um exemplo básico disso é que Jesus morreu pelos seus pecados, de todo mundo. Entretanto, somente aqueles que creem são salvos. Então, eis um enorme problema. Não podemos crer o que não sabemos. Se 98% dos cristãos não sabem que a graça de Deus é o revestimento de poder ou capacitação dele, então 98% estão tentando viver uma vida santa na sua própria capacidade. Isso leva à frustração e à derrota. A nova natureza deles não está capacitada, em outras palavras. Não há gasolina no tanque deles. Vamos aprofundar um pouco mais nossa análise sobre essa questão da graça. Irmãos, a graça é um dom com que acabamos, é um dom que é gratuito. A Bíblia diz que, deixa eu ver, Romanos. Abra aí Romanos 5, 2. Alguém lê para mim? Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Tiago também afirma enfaticamente: deixe-me ver a evidência do revestimento de poder. Esse é o verdadeiro indicador de que recebemos a graça quando cremos. A graça, como eu falei, é um dom com que acabamos de aprender, segundo Lorena leu, Romanos 5,2. Né? É um revestimento de poder, é o dom de Deus. E todas essas coisas são manifestações do seu favor sobre nossas vidas. Cada uma delas imerecidas. Ou seja, tudo que Deus faz na nossa vida é imerecido. Vamos usar a palavra meritocracia. Deus não nos dá porque nós temos o mérito de merecer. Deus nos dá, não é por merecimento. Às vezes assim, não, eu vou tentar fazer isso para que Deus faça isso. Deus, ele não manifesta a sua graça porque a gente manifesta ser bonzinho, ser gentil. Não, é o favor que eu não mereço. Vocês lembram quando Jesus está lá na cruz e do lado dele tinha 2 ladrões? É verdade ou não é? E naquele momento Jesus oferece a eles a salvação. E a salvação está disponível para os 2. Mas a Bíblia diz que um daqueles não creu. Tem um que Jesus diz assim: ó, se você crer hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Eles nem tiveram tempo de fazer discipulado nem se batizar. E um foi direto para o céu. E não estou dizendo que discipulado para não seja importante. Mas não, naquele caso ali foi um caso que houve um arrependimento. Então o arrependimento, às vezes a gente é muito religioso assim, né? A gente acha que a gente tem que fazer todo, a gente tem que ter a carteirinha de membro, a gente está dentro da igreja, a gente é dizimista, ofertante, a gente serve ao ministério, é diácono, é pastor, é levita, serve num departamento. E isso é muito importante, porque Deus quer manifestar a graça dele através da sua vida. Eu falei lá no Ouro Preto, né, sobre o id, o vinde, né? Jesus disse vinde e o id. Então Jesus te chamou para vir, para colocar teus fardos, para aliviar tuas cargas, para quando você se sentir fraco, quando você se sentir sem força, você entender que Deus vai mandar força de onde você nem imagina. Sabe que não tem deserto na sua vida. Esses dias eu estava dizendo para a Lei, né? Às vezes a gente abre muito assim as coisas, e isso é bem sério. Tem coisa que a gente tem que ficar
Leide, a gente conhece a história de Leidinha, né? Leide lá da igreja, que ela viveu. E aqui, como igreja, a gente chora e a gente também se alegra, né? Uns com os outros. A gente chora quando os irmãos estão tristes, a gente chora quando os irmãos estão em luto, a gente se alegra quando os irmãos estão em festa, a gente, principalmente nós que somos pastores. Nós, pastores, o ministério nos ensina a de manhã chorar no velório e à noite dançar no casamento, celebrar, sorrir. Isso é um poder que só quem tem mesmo o Espírito Santo de Deus tem essa capacidade. É uma graça que nos capacita. Porque pessoas que passam por um processo de luto, tem gente que passa meses para sair do luto. E a gente precisa entender e ser dirigido pelo Espírito Santo. E Leidinha passou por um processo que foi comum na vida dela. E todos nós sentimos. E a gente sempre dizia, Leidinha, não saia debaixo da nuvem. Não saia debaixo da presença. Eu cheguei a ver assim, eu vou perder Leide, Deus. Porque ela chegou a ficar muito frustrada com Deus. Porque não pensa que não fica, irmãos. Até com Deus. Tem hora que a gente diz assim, por que isso, Deus? Não pense que a gente não quer colocar Deus na parede, que a gente às vezes as coisas não estão surgindo, não estão acontecendo do jeito que a gente quer, e a gente fica questionando. E eu ficava assim, meu Deus. E sempre a palavra que eu dizia a ela era essa: não saia da presença, porque Deus vai lhe honrar. E sempre falando, Leide, Deus vai lhe honrar. Tem coisa boa, tem coisa melhor. Tem coisa que já está preparada, que Deus já está preparando para você. E eu nem lembrava que era um vestibular que ela tinha que fazer. E aí, quando foi esse ano, caladinha, irmãos, ela não pediu oração a ninguém, eu até aprendi isso aí. Às vezes você pede oração ou alguém diz assim, eu vou orar por você. E nem todo mundo é leal na oração, desse que o Senhor me mostrou, irmão. Nem todo mundo que diz que ora pela gente ora. Às vezes tem pessoas que querem mostrar ser espiritual. E assim, eu estou orando por você. E não ora. Ou a intenção da oração é errada. A gente está aprendendo sobre tipos de oração. Lá na escolinha de oração. Quem quiser aprender tudo aquilo, a gente está lá ensinando. Há uma bênção. E a gente tem falado bastante sobre essa questão dos tipos e modos de oração. E Deus até fala a Tiago, né? E Tiago diz assim, tem um povo que ora, mas ora errado. Por quê? Porque pede mal. Pede para gastar o que lhe convém. Então, às vezes aí, quando o Leite chegou para mim com um testemunho, diz assim, pastor, eu fui aprovada pela Neve, eu não vou pagar nem os livros. Aleluia. E eu fiquei depois pensando, ela assim, Leidinha me falou, não pediu oração a ninguém. Foi lá, foi fazer o vestibular dela, e nos alegra, e a gente chora, tanto eu quanto a pastora. E eu sei que a pastora Sara também chorou, porque a gente é uma espera de 13 anos, irmãos. É um ninho de Deus para tirar a dor que ela passou, para ela focar que existe coisas na nossa vida que Deus tira para nos compensar por coisas melhores. Tem coisa na nossa vida, Deus não tira nada da nossa vida para não nos dar algo melhor. E lembrando-se isso. Deus não arranca nada da nossa vida. Existe coisa na nossa vida que, se não sair da nossa vida, irmãos, nos atrapalha, nos embaraça, impede da gente correr, sabe? Esses dias a gente se reuniu com a equipe que vai servir lá no Aviva-nos, né? A nossa conferência Aviva-nos. Por sinal, vamos, porque a gente vai fazer lá, depois a gente vai fazer aqui, vamos fazer lá em Minas, vamos fazer lá em Salgueiro. Então vai ser bênção.
Vão beber de Deus sexta e sábado. Cheguem cedo, porque senão vocês não vão pegar lugares. Tem igreja, tem caravana vindo de fora, irmãos. Então nós, no mínimo, vai ter umas 400 pessoas naquele lugar. E vai ser bênção, o que o Senhor tem preparado. A graça que Ele vai derramar lá, só é sexta e sábado. Vamos checar direitinho qual é o número de pessoas. Se for muita gente, para a gente ver a possibilidade de van. Se a gente vê que é pouco, a gente vê Uber. Se vê que... Mas, pelo menos, vamos, irmãos, porque Deus tem algo para liberar sobre os céus naquele lugar. E eu vou dizer mais, não é um movimento, não. Porque aviva-nos, você estava falando, quando a gente diz assim, aviva no Senhor. O que é avivamento? Avivamento, irmãos, é mudança. Avivamento não é reteté, não, irmão. Se a igreja, se eu não tiver reteté, se eu não tiver fogo, se não tiver missão, a missão, irmãos, é uma capacidade de poder que é importante. Mas deixa eu te dizer, a graça é melhor que a missão. Amém. Amém? Às vezes a Dona Gorete não está ali na missão, né? Mas está cheio da graça. Foi embora, já é os crentes me cobrando a minha presença. Então, a graça de Deus é ela que nos basta. Vai ter um momento que a gente vai estar cansado, desanimado. Não vai precisar nem pedir oração. Fica. Tem coisa, a Bíblia diz que Deus ele tem os seus segredos com aqueles que são íntimos. Tem coisa na sua vida que é só você e Deus. Nem seu líder espiritual, nem seu líder, porque Deus vai cobrar dele, nem sua líder. Tem coisa, tem processo na sua vida que vão ser, quando os seus líderes chegarem diante de Deus, Deus vai cobrar deles. Mas tem processo que Deus ele vai fazer com que a gente vá sozinho. Tem momento na nossa vida, irmãos, que tem pessoas que Deus tira do nosso convívio para Ele apontar somente a graça, para que a gente entenda de uma vez por toda que a gente não deve olhar para o homem. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que orar, esperar e silenciar a voz de Deus. Descansar. Eu percebo, assim, a gente lida com pessoas, comportamentos. Esses dias Deus me deu uma palavra sobre comportamentos. Sabe, existe como esse tema, transformados pela graça. Existem comportamentos em nós. Irmãos, eu estou falando isso um peso para mim, tá? Se você diz assim, o pastor está jogando indireta para mim, se a carapuça servir, pega. Mas a palavra primeiro fala com o ministro, fala comigo primeiro. Então existem comportamentos nossos. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos transformados. Se você quer absorver na sua vida a graça de Deus, você precisa passar por esse processo de transformação. E o processo de transformação é dolorido. Eu já contei aquela história do milho de pipoca, que precisa passar pelo óleo quente. Aquele milho duro, aquele caroço duro, que precisa passar pelo fogo, para ele ser exposto. Porque a pipoca, o milho não serve para nada, quando está só o milho. A não ser para você jogar na terra. Mas quando ele é jogado num tacho de óleo quente, aquele óleo quente é a pressão. Ele vira uma pipoca, ele vira uma flor, irmãos. O tratamento de Deus na nossa vida às vezes é assim. Às vezes Deus está assim, ó, para tratar no seu caráter. Porque a graça, ela opera dentro de nós. A gente está falando da graça, de transformados pela graça. É de uma transformação que ela é de dentro para fora. Não é para fora, de fora para dentro. A graça, ela opera dentro de nós, irmãos, interiormente. Em nossas fraquezas.
em nossas dificuldades. Porque quando a gente vai orar, a gente não sabe como pedir. Mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo por nós. Então, tem dia na nossa vida. Ah, não, o pastor não ligou mais, não mandou mais nenhuma mensagem. Deixa eu te dizer, você tem que crescer. Porque você não é mais neófito. Agora que você cresceu, que você já passou pelos batismos, você recebeu o poder, você recebe uma palavra rema, todo mês tem uma série, tem uma mensagem, tem uma palavra anual, sabe? Essa igreja tem maná, irmãos. Essa igreja tem palavra. Essa igreja é uma igreja da palavra. Agora deixa eu te dizer, se essa palavra ela não for praticada, fica só aqui. Eu quero uma igreja que só aqui tem um monte de gente treinada e que conhece tudo que é de graça e que é da graça, mas não pratica. A Bíblia diz que se a gente ouve, mas a gente não coloca em prática, a gente é como aquele homem que construiu a casa sobre a areia, que quando vem um vento, porque tem gente que é assim, quando vem um vento, em vez de ficar fortalecido, cara, Deus vai te ensinar esses dias. Quando o vento chegar, aí você vai levantar. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus operando na sua fraqueza, na sua incapacidade. Eu cheguei aqui cansado, sem força, desanimado, fisicamente, um monte de coisa para fazer, mas a graça me sustenta, para me levantar. Eu estou aqui numa sala de aula aprendendo. Quando eu for pregar, na próxima igreja que eu for pregar, eu já fui treinado aqui, a unção vai vir com mais força. Então, e quando a gente fala, pastor, qual é o objetivo desse tema, transformados pela graça? É que nós precisamos ser transformados. E a Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transforma. Romanos 2:12. Paulo diz assim, irmãos, eu rogo, eu faço uma oração a Deus, eu rogo a Deus, pelas misericórdias, que vocês sejam transformados, que vocês não se conformem, que vocês não se amoldem, que vocês não falem a cultura desse mundo, mas que vocês sejam transformados. E aí quando a gente fala em transformar, a gente fala em metamorfose. E essa palavra metamorfose fala de fases, de ciclos, de Deus te tirando do casulo e te colocando livre. De situações que talvez você esteja vivendo e que Deus está transformando coisas sobre você. Eita, ilustração. Estou vendo? Na hora que esse microfone caiu, eu me arrepiei todinho aqui, irmãos. Veio uma coisa assim, ó. Chega. Meu Deus. Estou me arrepiando todo aqui agora. No nome de Jesus. Então a graça, irmãos, essa metamorfose, essa transformação, ela, como é que eu experimento, pastor, essa transformação? Mudando meu estilo de vida. Deus quer que eu seja santo, então eu tenho que ser santo porque eu estou santo. Transformados pela graça. Eu tive um encontro com Deus, e nesse encontro que eu tive com Deus, minha vida mudou. Minha vida foi transformada. E se eu fui transformado por essa graça, eu preciso refletir, irmãos, a vida de Cristo para o mundo precisa. Deus não me chamou para ficar estacionados aqui. Você pensa que eu vou ficar, eu sempre falo, não é que eu não vou ficar na igreja certa, porque eu não estou apegado à igreja humana, não. Eu quero obedecer o propósito de Deus aqui na terra. E obedecer é melhor do que sacrificar. Transformados pela graça, transformados de dentro. Amém? É por isso que ele diz, não vos conformeis, mas sejam transformados. Aí ele diz mais, ó, para que vocês possam experimentar a boa,
perfeita e o que mais? E agradar a vontade de quem? Minha. Você só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você se deixa se modelar de dentro para fora, quando você se deixa ser transformado. Tem gente, irmãos, que tem 10, 5, 20, 30 anos dentro da igreja, mas não passou ainda pelo processo de transformação. E o processo de transformação não é aqui dentro não, viu? É lá fora. É o mundo olhando para vocês assim, rapaz, levita mudou. Tem um brilho no levita que ela não é mais aquela. Então o mundo olha para a levita e diz assim, rapaz, eu preciso saber o que foi que aconteceu. A levita diz, olha, eu conheci uma graça. Essa graça me transformou. E aí as pessoas vão dizer assim, não, levita, eu preciso conhecer essa graça. Então vem para cá, vamos. Aí essa pessoa vai ser alcançada. Aí dessa pessoa, outras pessoas que vão ser inspiradas nessa pessoa vão ser alcançadas. E aí daqui a pouco, o mundo todo está cheio da glória de Deus. Glória a Deus. Não é eu sapatear, ó. Está aqui. Não adianta não, você se arrepiar. Mas você tem que ser transformado pela graça. A graça que nos transforma, irmãos, é uma graça que gera mudança. É uma graça que perdoa. Porque se você tiver qualquer coisa contra seu irmão, sua oração é impedida, sua oração não dissolve, sua oferta não é recebida no altar. Porque Deus diz assim, olha, antes de você vir ofertar, pega sua oferta, deixa de lado e vai primeiro e resolve sua pendência com seu irmão. Então a graça também ela opera com o perdão. Esse tema vai ser muito transformador, porque às vezes a gente acha que a graça é o favor que eu não mereço. Mas a graça só funciona com perdão. A graça só funciona com amor. A graça só funciona com bondade, com os frutos do Espírito Santo. Esses dias a gente está estudando, né, sobre as manifestações, né, os dons espirituais, que às vezes as pessoas buscam tanto os dons espirituais, mas não buscam o fruto. Busca tanto ser cheio da palavra, buscam tanto revelação, buscam tanto um dom específico, mas não buscam o melhor de todos, que é o amor. E o amor, irmãos, o amor é demonstrado na graça. Irmão, está acontecendo alguma coisa espiritual aqui, sério. Eu estou me arrepiando todo. Está me assustando isso. Está me assustando isso. Glória a Deus. Eles são. Olha, eu troquei hoje. Está aqui lá na sede. Tem novinho, está aqui. Eu troquei. Eu acho que é R$23. Bigo, lembra para trazer para cá para trocar. Tá tendo? Eu troquei o da sede novinho. Lá no Mundo do Som, pastor. Agiliza para trocar. Ela passou de barriga. Amém? Vocês estão aqui? Amém. Depois dessa agora. Então, eu já vou lá para encerrando. Eu me empolguei hoje. Já é mais de 9 já? Isso, 9 e 2. Então esse mês, esse tema sobre graça, sobre perdão, sobre amor, sabe, irmãos? Não fiquem ligados no tema só pela pregação da mensagem, mas vamos levar para o prático. O prático é mais importante disso. Então assim, a graça ela opera pelo amor, pelo perdão, pela humildade. Pelo que mais a graça opera? Deus ele diz assim, Paulo ele disse assim, para que eu não me exaltasse, veio um mensageiro de Satanás me esbofetear. Ele chega a dizer isso. É como se ele estivesse levando tapa assim, para que ele não se exaltasse.
Mas aí a Bíblia diz que ele vai a Deus 3 vezes. E ele não vai a Deus, ele não vai ó irmão, ore por mim. E nem orar, né? Ô irmão, ore por mim que eu estou numa peleja. Mas ele vai a Deus e ora. E a resposta de Deus é: a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa nos seus piores dias. Deus, ele tira dos seus piores contextos difíceis, de luta, de dificuldade, para você superar e se levantar. Pare de se sentir um coitadinho ou uma coitadinha, que a graça de Deus não valeu a pena na sua vida, porque valeu. Ele não morreu naquela cruz, ele não derramou aquele sangue para a gente estar dizendo assim: eu estou na graça, eu estou cantando sobre a graça, mas eu não estou entendendo a graça. Então esse mês, irmãos, estudem sobre o tempo. E quando você estiver se sentindo fraco, cansado, sem força, sem direção, você vai se sentir forte. Amém? Amém? Você não vai olhar para a direita nem para a esquerda, você vai olhar para mim. Glória a Deus. Amém? Amém? E a graça vai te capacitar. Amém? Vai te levantar. Nessa noite a mensagem é essa: minha graça basta para vocês. Glória a Deus. Mas não ligam, não mandam mensagem, não estão nem aí, irmão. Eu tenho aprendido uma coisa. Esses dias é os dias que eu mais preciso de oração, de apoio, de pessoas que estão assim: pastor, estamos juntos. Eu não estou aí, mas eu estou orando. Então eu quero contar com essa igreja. Sabe, irmãos, a gente precisa orar mais pela liderança da gente, orar mais pelos pastores. Só quem sabe o que um pastor passa é quem é pastor. Vocês não têm noção do quanto que a gente passa. Mas a gente tem entendido uma coisa: a graça dele nos basta. Eu estava lá na segunda-feira, eu fiz uma reunião lá na igreja, revoltado com o povo. Disse: eu chamei o povo não veio. E aí o Senhor me corrigiu na hora. O Senhor disse assim: você lembra de Gideão? Quando tinha uma grande multidão, era 32 mil, né? Aí o Senhor disse assim: 32 mil é gente demais. Aí Gideão vai lá e tira desses 32, ele tira 22, fica só 10 mil. Aí Deus, imagine, de 32 mil para 10 mil é uma distância grande, né? 10 mil é pouco à vista de 32, né? Aí Deus olha para ele e diz assim: olha, ainda tem gente demais aí, eu não quero não. Aí Deus me corrigiu, porque Deus disse assim para mim na madrugada da segunda para terça, que eu fui questionado: o povo não veio, eu não vi mobilização de oração, eu não vi movimento, e eu só vi. Aí o Senhor me disse assim: você acha que a minha graça opera com multidão? Tem gente, meu filho, Deus falou desse jeito, tem gente, meu servo, que só atrapalha. Sabe o que eu falei com o Gideão? Que tinha gente demais. Aí o Senhor falou desse jeito: tem gente demais aí, eu não quero não. Sabe por quê? Porque eu não quero qualquer serviço não. Eu quero um serviço com consagração, um serviço com sacrifício. Não é não, eu vou fazer porque eu tenho que agradar o pastor, porque eu tenho que mostrar ao pastor o que eu tenho que fazer. Deus não quer. Aí Deus, sabe o que Deus falou para mim? Meu filho, tu vai só com uns poucos, e só vai com esses poucos que você vai vencer. Porque se for com muita gente, vai ter atrapalhado. Às vezes vai ser assim. Gente demais, irmãos. Gente demais que não está pronto, que não está preparado, que não aceita correção, que não aceita cajado, que não aceita ser corrigido pelo pastor. Esse tipo de gente eu não quero caminhar não no ministério. Eu disse lá com os meus pastores.
Ou a gente caminha, porque ministério é pressão. Você acha que você vai para o céu de todo jeito? Você vai ser corrigido aqui, porque o sistema da terra todo dia vai fazer com que você venha a aderir à vontade da sua carne, como a gente falou no mês passado. Uma vida dirigida pelo Espírito, não pela carne. Quem é dirigido, irmãos, pelo Espírito, não cai na lábia da serpente, não morde a maçã. Eu estava vendo um texto esses dias, não morda a maçã. Deus falando com Eva, né? A conversa, ó, não morda, porque quem ouve também passa. Então, ó, não morda a maçã. Eu vendo esse estudo assim, meu Deus, tem muito crente mordendo a maçã. E está caindo em condenação. Por quê? Porque está mordendo a maçã e Deus não quer que morda. A serpente está, ó, ali, ó. Você está pensando que Satanás não engana, não? Satanás, ele vem com uma liturgia bonitinha. Satanás chega para ela e diz assim: mas é verdade que Deus disse? Você está pensando que Satanás lá enganou a mulher e laçou a mulher com mentira? Não, só foi com verdade, irmão. Foi dizendo, Deus não disse. A conversa dele era bonita, mas a intenção dele era maligna. Era destruir o plano da graça de Deus. E infelizmente, hoje a gente está aqui por causa disso. E a minha geração, infelizmente, continua mordendo a maçã. Quando eu vejo esse texto, não morda a maçã. Deus falou nitidamente. Tem muita gente dentro da minha casa, meu céu, que está mordendo a maçã. E está perdendo a minha graça. Não morda a maçã. Não cai. Até Satanás, ele pode usar até uma verdade que pareça uma verdade ser uma mentira para te enganar. Porque o propósito do diabo é criar sofisma, é engano, é um espírito de engano, é um espírito que mostra uma verdade, mas que por trás daquela verdade tem uma mentira lá, oculta e escondida, está lá, ó, injetada. Mas o nome de Jesus no meu ministério, isso não vai ficar. Deus sabe, seja lá na sede, seja aqui, seja lá em Salgueiro. Eu disse isso lá em Salgueiro, eu estou dizendo aqui. Não vai ficar não, sabe por quê? Porque há uma graça. Sabe, Deus tem dado graça, Deus tem dado maná, Deus tem dado revelação. Essa igreja não é uma igreja, irmãos, essa igreja não é uma igreja que fica no frango com ovo todo dia. Tem sempre um maná novo. E se tem descido maná novo na casa, é porque Deus tem levantado. E eu sei que Ele vai continuar levantando os improváveis dele. Deus não disse que Ele nos dá uma igreja com pessoas que sabiam tudo, mas com pessoas improváveis. Inclusive eu, que sou mais improvável daqui. Então não vai ser pessoas assim, eu sou. Não. Vão ser improváveis. Então, que o Senhor nos abençoe. Que nós possamos ser transformados. Entenda a temática desse mês. Transformados pela graça. A graça que perdoa, que ama, que libera. A graça que ama incondicionalmente. Porque Ele te amou de uma forma de graça. Ele te amou sem você merecer. Irmão, Jesus não inaugurou a graça na nossa vida para nos levar para o céu, para a gente ficar perdendo tempo, mordendo a maçã. Então, por amor de Deus, não morda a maçã. Não morda, para que você não perca a graça. Amém? Fica de pé no nome de Jesus para a gente orar. Já deu o meu horário. Quero louvar a Deus por quem nos visita aqui nessa noite. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, principalmente a vocês visitantes. Quando você está fraco, para essa jovem, quando você está fraca, aí é que você é forte. Tem momento na sua vida que dá assim, sabe, dentro de sua casa, tem que orar muito pela sua casa, senão não fala aqui nessa noite. Deus vai fazer algo muito grande dentro da sua casa, mas Ele manda lhe dizer que Ele só vai começar a fazer quando você dá o passo inicial, permissão, porque Deus, Ele não é invasor. Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Então Ele não vai invadir. E Deus, Ele diz assim: quando você
Quando você permitisse, eu nem sei se você é cristão, não sei se você não é, mas quando você desejar, permitisse que essa graça opere dentro das suas fraquezas, aquele ambiente de turbulência que você tem vivido vai se transformar em um lugar de paz. Eu vejo Deus mudando o coração de alguém. Eu vejo Deus fazendo. E eu vejo o Senhor dizendo assim: diz a ela que nas fraquezas dela eu opero. Diga a ela que nas fraquezas dela é o meu poder. É a minha graça. É a graça de Deus sobre esse lugar. Vamos adorar o Senhor nessa noite. É a graça de Deus sobre a tua vida. Levante as mãos nessa hora. O Senhor está aqui nesse lugar. Aleluia. Oh! Aleluia! Tua graça nos basta. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e eu buscarei, e a buscarei, oh! E a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, para sempre.
sobre esse lugar. Que haja um mover nesse mês de março sobre esse lugar. E que vidas sejam transformadas pela tua graça, a qual também falta ao Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, vim hoje mesmo pela graça, mas quero dizer para vocês que estamos juntos. Nos ajudem em oração. Amém? Domingo aqui tem culto normal, tá? Tem a programação na sede, sexta e sábado, mas domingo segue, né? Domingo é Santa Ceia aqui. Domingo tem Santa Ceia. Então venha. Eu sei que Deus está trazendo pessoas novas aqui, está faltando muita gente aqui também, né? Para vir. E assim, para não perder essa série desse mês, que vai ser uma bênção na vida dessa igreja. Eu estou feliz porque eu estou sempre, é a primeira igreja que eu ministro, sempre eu ministro a primeira mensagem na série, mas Deus prove a Deus, né, de permitir estar aqui hoje. Amém? Amém. Orem pelo nosso evento, que todo impedimento, que toda retaliação caia por terra.